Dia, pessoal, um sábado pré-feriado de finados, né? Um sábado bastante reflexivo, né? Porque em virtude desse Covid aí tivemos muitas perdas, né? E eu acho que é um final de semana para a gente estar pensando nos mortos aí que se foram, né? Nesse meio dessa situação que a gente vive aí de uma aula presencial está tendo que acontecer em casa, mas vamos em frente, estamos aqui, temos que continuar nossa vida, nosso dia a dia, e o sábado realmente está muito lindo, né? Que vocês tenham aí um excelente dia e um excelente feriado, com certeza. Mas então vamos ao que viemos. Deixa eu compartilhar nossa tela. Ok. Então, pessoal, por favor, qualquer problema que vocês tenham aí durante nossa aula, algum problema de internet, por favor, me avisem, estou atento aqui ao chamado de vocês. Então, bom dia, Fabrício, Rodolfo, Delamar, Michele, Alexandre, Júlia e Ana Paula. Rodolfo, tu gosta tanto da disciplina que tu tá assistindo em duas, hein? Pois é, cara. Deixei meu computador ligado ali e precisei assistir pelo celular um pouco aqui, mas tá tudo bem. Não tem problema. É que aparece, tu vê até isso, o aula dos mostra, né? Tá bom, valeu, cara. Isso aí. Bom, então deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês do fechamento da aula passada. Então, deixa eu aqui. Então, feedback da aula 15, tá? Que foi a questão da Refap. Então, o que o professor fez? Da mesma forma que vocês fizeram o exercício, eu também fiz. Tá? Então, eu peguei quais os dados meteorológicos. Então, questão do vento, peguei ali no horário que a gente tinha combinado, meio-dia, né? Mais ou menos. Peguei dentro do site do INPE, então nossa velocidade ali estava de 1 metro por segundo. Tá? A temperatura estava 24 graus. A direção do vento eu não consegui ver aqui através dessas flechinhas, não achei uma maneira de identificar. Eu peguei no clima-tempo, inclusive no clima-tempo, se o cara utilizasse as informações do clima-tempo, a velocidade dava um pouquinho diferente, porque deixa eu ver aqui, 2,87. Não, dava aproximada, né, se o cara fosse utilizar essa velocidade aqui, porque quilômetros por hora para metros por segundo divide por 3,6, né, deixa eu só confirmar aqui. Quilômetros para metro por segundo. Divide por 3,6. Então, lá nós tínhamos 2,87. É isso aí. Até dava um pouquinho mais baixa a velocidade do que no INPE. Então, se tu usasse essa informação ou a do INPE, também não daria muito erro. E aqui tinha a direção do vento. Perdão, meio-dia estava um pouquinho mais alto aqui, ó. Às 15 tinha uma previsão de mais baixa. Daí, se a gente pegasse esse 10,34 dividido, dava quase 3 metros por segundo, 2,8 metros por segundo. Então, daria diferença se usasse esse valor. E ao meio-dia, né, estava aqui o W, então, oeste, né? Então, estava noroeste o vento. Então, dentro daquela linha que nós conversamos na aula passada, quando a gente... vocês conseguem enxergar o lápis aqui, né? Então, o que o
o Emanuel comentou conosco que foi o cuidado que ele teve, e aí que eu digo que existem sempre, é muito importante quando a gente faz um trabalho, nós definirmos ou apresentarmos, né, as nossas considerações e principalmente entre aspas, as regras às quais a nossa modelagem está funcionando. Então, ele, né, disse, dentro da apresentação que ele fez e do material compartilhado com vocês lá no YouTube, que a direção do vento, ele tomou cuidado para não utilizar, por exemplo, aqui está dando noroeste, então o oposto de noroeste é sudeste, correto? Então, o que acontece? Ele tomou esse cuidado. Então, quando ele fazia a leitura norte do vento, ele automaticamente colocava no oposto. Por quê? Porque aqui a gente teria a chaminé, se a gente for observar essa chaminé. Então, o que acontece? Vamos enxergar isso aqui como a pluma. Ó. Então, se a pluma ela vai se deslocar no sentido, oposto ao sentido do vento, né? Porque como é que a gente determina o vento? A gente olha para ele e da direção que ele vem é a nomenclatura que a gente utiliza para definir o quadrante dentro da rosa dos ventos da direção do vento. Então, se ele está vindo de norte, a gente olha para norte e diz vento norte. Tá? Da mesma forma, a gente utiliza isso para o oceano, né? Então, para te definir de que lado está a corrente do oceano, a gente olha o mar. O mar está tocando de norte para sul, então a gente diz que está com corrente de norte. Se está tocando de sul para norte, a gente diz que está com corrente de sul. Mas o trabalho do Emanuel, ele expressou, então, o resultado dele já no tocante. Então, se o vento estava de norte para sul, ele indicou, então, que a pluma estava a sul. Então, a informação dele ficou invertido lá para ele poder fazer os lançamentos. Então, o que o professor fez? Para não causar esse problema de interpretação, eu coloquei como aparece. Então, quando tu está dizendo que a direção do vento é noroeste, a pluma tem que ser o oposto, né? Se o vento, a direção do vento está a sul, a pluma tem que ser o oposto. Então, eu não permiti com que o executor do arquivo tivesse que fazer essa interpretação prévia, ou seja, ele tem que só lançar os dados e o software tem que fazer o resto para ele. Bom, então, o que eu concluí em termos de dados? Né? Então, eu defini que o meu vento seria de 1 metro por segundo, a temperatura seria de 297 Kelvin e o vento de noroeste, né? Norte mais oeste, noroeste. Aqui. Certo? Bom, com relação à refinaria, mesma dinâmica, essas informações então foram passadas. A gente definiu um valor para a altura de chaminé, diâmetro de chaminé, definimos uma temperatura de gases, isso aí foram as informações que o professor deu, a velocidade dos gases e a concentração em gramas por segundo. E aí que está. O que o exercício ele vai te entregar em termos de resposta? O que a legislação cobra? A legislação não cobra a taxa, a concentração a nível de taxa, que nem aqui. Aqui tu está definindo uma quantidade de poluente por tempo. Né?
Aqui, até o termo concentração está errado aqui, porque aqui tu está tendo o quê? Uma taxa de lançamento, certo? Por quê? Porque tu está tendo uma quantidade mássica por tempo, ok? Né? Para ser mais preciso, taxa de lançamento igual a vazão mássica, nesse caso aqui, certo? Porque a concentração, vocês vão medir ela com relação ao universo ao qual esse lançamento vai estar inserido, que para o propósito do exercício vai ser a atmosfera. É óbvio que se o vento está num sentido, a poluição não vai estar no sentido do vento, mas sim no sentido oposto ao do vento. Ou seja, se aqui está a chaminé e o vento está tocando no sentido do professor, a poluição não vai estar à frente, vai estar ao fundo. Então, é nesse sentido que a planilha ela vai te entregar os resultados. Os resultados, então, vão ser expressos em distanciamento da chaminé. E ali nós vamos ter, então, a concentração propriamente dita. Em gramas ou massa de poluente, né? Porque como a quantidade é muito pequena com relação ao universo de dispersão, como a unidade ela é muito pequena, nós vamos ter, então, uma dispersão em microgramas por metro cúbico. Perdão, é miligramas mesmo por metro cúbico ou microgramas por litro, tá? Que no caso vai ser em ppb, né? Partes por bilhão, tá? Então, vai ser essa dispersão, como a unidade vai ser muito pequena, então a gente vai ter microgramas por litro ou miligramas por metro cúbico, que é a mesma coisa, tá? Quando a gente fala em ppm, nós estamos falando em gramas por metro cúbico. Quando nós falamos em ppb, partes por bilhão, nós temos miligramas por metro cúbico. Então, é essa a definição, né, para simplificar, né, porque eu sei que é muito fácil a gente se perder, muito zero, né, pessoal? Daí tu começa a fazer, daí tu fica meio louco. Então, para não se perder, simplificando é dessa forma, né? Sempre, por exemplo, as miligramas do poluente por metro cúbico volume de ar onde essa poluição está se dispersando. Então, frente a essas informações, isso aqui foi o que eu pedi, então, no caso, o professor limitou para que vocês dessem a resposta num raio de 500 metros, então, pelo Google, tá? Pelo Google Maps, né? O raio de 500 metros pega no limite da refinaria ao norte, né? Pega no limite, pega dentro o limite da refinaria é aqui, mas não, vai até aqui o terreno onde se encontra a unidade da refinaria, tá? E vai aqui adiante, ó. Então, no caso, aqui ainda estaria ao norte, ao oeste e ao leste, essa pluma de 500 metros ficaria, para qualquer direção que ela tocasse aqui, ela ficaria dentro dos limites da refinaria. Já ao sul, já pega aqui o distrito industrial, né, que é o distrito industrial de Canoas, que pega a Avenida Ozanam, que tem a Maxiforja, tem as empresas de gás aqui e outras, né, tem de papel aqui, que faz flexografia em embalagens de papel, e daí tu vê, em 1 quilômetro, mais ou menos,
já começa a pegar uma área residencial, que é o Parque Universitário, já invade uma certa área aqui de esteio, pega uma área industrial também de esteio aqui, e acima de 1,5 km, daí sim, já pega aqui bem as residências de esteio, e pega também já bastante, pega até a nossa Ubra aqui. Então, era para fazer isso, né? No caso, era para limitar aos 500. Então, as planilhas, o professor executou, tá? E executou para as duas, tá? Então, antes de a gente entrar aqui, vamos ver como é que foi a execução. Então, conforme eu falei para vocês, primeiro, vamos começar pelo material 25, que era a NOx. Então, nós tínhamos que colocar aqui a altura em metros, né, que era 47, a velocidade dos gases em metros por segundo. Essa informação aqui, ela já calcula, tá? Por quê? Porque tu tem o diâmetro da chaminé, tu tem a velocidade, né? E tu calculando a área aqui, pelo diâmetro circular, tu consegue encontrar a vazão em metros cúbicos por segundo. Então, isso aqui é um cálculo, ó, que utiliza tanto a velocidade quanto o diâmetro, que não precisava calcular, né? Na realidade, você só inseriam essa informação, essa e essa ele calculava para ti. E a temperatura dos gases, que você tinha que tomar o cuidado para inserir ela em Kelvin, né? E, por último, a concentração do poluente, que para a NOx foi 15 gramas por segundo. Bom, isso eram as informações que nós tínhamos que inserir a nível de poluentes. Os dados meteorológicos, aqui sim, nós tínhamos que tomar o cuidado, que daí foi o que o Emanuel nos explicou. Maurício, se o vento está norte, eu não preencho em norte, eu preenchi em sul. Né? Se o vento está oeste, eu não preenchi em oeste, eu preenchi em leste. Daí foi o que eu comentei, né, com vocês no início dessa aula. Para não causar essa confusão, vamos inserir as informações do vento. Então, o vento que o professor identificou e compartilhou foi esse aqui, ó. Então, é o vento de noroeste. Então, o que tu tinha que fazer? Tu tinha que pegar aqui e inserir as informações em noroeste, tá? Aqui o professor já peguei um segundo dado, por quê? Porque eu deixei as informações de maio, que foi, desculpa, acho que deve estar um pouco pequeno para vocês. Eu deixei as informações de maio, que foi o trabalho que eu fiz com a turma de maio. No caso, em maio, as informações do vento estavam de, ó, noroeste. Em maio estava de noroeste o vento. Então, veja, tu só tinha que inserir esta informação de velocidade. Por quê? E verificar qual era a direção. Direção, velocidade. Ok? E lá no início, inserir a temperatura, né? Veja, em maio estava um pouquinho mais frio, que o resto ele fazia. Então, essa foi a diferença. Então, por isso que eu vou apresentar dois dados. Aí o professor acrescentou, quando eu revisei, eu botei aqui, ó, não mexa. Então, aqui, o que nós vamos ter nessa tabela? Aqui tu tem já o centro nervoso, digamos assim, do modelo, né, da modelagem feita aí pelo Emanuel. Então, aqui, o que acontece? Aqui tu já tem os cálculos que são feitos automáticos, o empuxo, né, a variação de temperatura, né, aqui não foi calculado nada, mas aqui a gente já começa a ter uma visualização do desvio médio da distribuição da concentração com relação às direções Y e Z, sempre lembrando que a chaminé vai ficar no centro
do eixo cartesiano ali, né? Para cima vai tocar o X, e daí tu vai ter a direção Y e Z, né? Sendo Y, Z, tanto negativo quanto positivo, mas vai ser uma visualização nesse quadrante. Bom, com base nestas informações, então, a planilha ela vai, né, fazendo toda essa análise. Então, aqui, parâmetros de cálculos, e aqui já começa, né, a definir conforme cada um dos quadrantes. Então, se a gente for observar, ó, começamos aqui. Primeiras informações, a norte. Bom, se tu não tem vento a norte, os cálculos não vão estar. Aqui são só definições prévias. Então, como o nosso vento estava de noroeste aqui, ó, né? Veja, por que não tem cálculo em nordeste, norte, nordeste, leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste e noroeste? Então, aqui, ó. Por que não apareceu essas informações aqui, ó? Tá vendo que aqui já apareceu para nós as informações, porque o vento estava nesse quadrante aqui. Né? Perdão. Qual é o oposto de noroeste? Sudeste. Sudeste, aqui, ó. Daí aqui tá as informações, ó. Então aqui ele já fez a leitura oposta, ó. Tá vendo? Por quê? Porque eu inseri aqui, ó, a informação. Vamos fazer a leitura do que eu falei lá no início. Aqui, ó. Noroeste. Então, o oposto de noroeste vai ser, então, o sudeste. Então, se tu vê aqui, ó, em sudeste, ele já vai te trazer as leituras. Qual vai ser, né, a concentração máxima no solo, 26 ppm, a concentração a 500 metros, a concentração a 1.000 e a concentração a 2.000. Perceba que a 500 metros, em virtude da velocidade com que está saindo, tu vai ter uma maior dispersão. Porém, à medida que essa nuvem ela vai se dissipando, ela tende, né, a aumentar essa concentração, mas não chegando, obviamente, no limite do ponto onde ela tenha a saída. No caso dos dados de maio, que foi em nordeste, então o oposto de nordeste vai ser sudoeste. Então, as informações de sudoeste, aqui, ó, daí aqui aparecem as informações, ó. No caso, como a gente tinha, aqui seria 34 a concentração, 31 a 500 metros, tudo em virtude da velocidade com que estava saindo, né, com relação à direção do vento, a 1.500 metros e a concentração a 4.000. Então, aqui nesse campo, a gente faria essa leitura da concentração agora em grama por metro cúbico. Veja, grama por metro cúbico é ppm, tá? E aqui, tu tem o resumo da informação, tá? O resumo da informação, onde, no caso, o nosso foco era 500 metros, então ele já te dava a leitura. Então, no mês ao qual a gente estava se referindo, né, que é no caso não foi mês aqui, porque aqui as informações estão em mês, mas esse aqui foi a primeira informação que eu digitei, essa aqui foi a segunda informação. A segunda, então, está me dando uma leitura, né, a 500 metros, que pode ser vista aqui, ó, tá, nesse gráfico radial, tá, que está aqui. Essa aqui é da primeira medida e essa aqui é da segunda medida, ó.
Estava dando uma concentração um pouquinho acima aqui, ó, do 0,05 gramas, né, por metro cúbico. Então, se a gente pega aqui 0,06 vezes 1.000, vai dar 60 miligrama por metro cúbico. Certo? Então, multiplicando por 1.000, né? Porque daí tu passa de gramas para miligramas. Que isso aqui vai ser os 60 partes por bilhão, os 60 ppbs de NOx. Bom, 60 ppb. Então, vamos ver aqui. 60 ppb. Ó, tá dentro ou não tá? Qual é o parâmetro da CONAMA 491 de 2018? É 80. Qual foi o nosso resultado? Então, vai ser 0,06 grama por metro cúbico vezes 1.000 miligrama por grama vai ser igual a 60 miligrama por metro cúbico. Ou seja, tá, vezes certo? Aqui, deixa essa legislação, ela é micrograma por metro cúbico mesmo? Olha só, agora eu fiquei em dúvida com isso, porque lá na CONAMA, inclusive eu dei uma lida, várias lidas no TCC do Emanuel, e os resultados estão tudo em microgramas por metro cúbico. Isso. E lá no Excel. E na CONAMA 491 é 80 ou 90 para o NOx e 40 para o microgramas, né? Microgramas, não miligramas. Porque microgramas vai ser, microgramas por metro cúbico vai ser partes por trilhão. Isso aqui, ó. Isso aqui é partes por trilhão. Entendeu? Aqui, grama por metro cúbico, nós vamos ter milhão, partes por milhão. Aqui nós vamos ter partes por bilhão. E, se fizermos isso aqui, micrograma por miligrama, nós vamos ter, então, certo? Só temos que confirmar, eu só preciso confirmar se a planilha do Emanuel, ela está trazendo a unidade certinha. Ó, ele está trazendo grama por metro cúbico aqui, ó. Aqui, deixa eu só pegar certinho aqui, que foi a última, aqui, ó. Aqui, tá aqui, ó. A 500 metros está dando grama por metro cúbico. Ó, 0,06 grama por metro cúbico, certo? É o que está na planilha aqui, ó. A gente tem que se basear em cima das informações que a gente tem, né? Em cima desta informação, nós pegamos aqui, que foi a leitura, né, do dia 24/10, aqui, ó, dia 24/10, então, o vento, a pluma vai estar no quadrante sudeste, né? Por quê? Porque o vento estava de noroeste, então a pluma vai para sudeste, e em direção sudeste, ela está com uma concentração de 0,06 gramas por metro cúbico, né? Baseado no lançamento que nós pré-determinamos aqui, que era 15 gramas por segundo. Vejam, pessoal, isso aqui é uma situação hipotética,
ok? Eu não sei qual é a concentração de NOx da Refap, eu não sei. Eu estou utilizando uma informação aleatória, definir esse valor. Em cima deste valor, né, nós pegamos aqui, então, matemática. Nós pegamos, então, 0,06 gramas por metro cúbico. Quando a gente multiplica, por que a gente vai multiplicar por 1.000 miligramas barra 1 grama? Por quê? Porque 1 grama são 1.000 miligramas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar a grama com grama. O que vai acontecer? Eu vou ter miligrama por metro cúbico. Isso daqui é partes por bilhão. Aqui eu tinha partes por milhão, passei para partes por bilhão. Porém, a legislação, ela te traz partes por trilhão, desculpa, foi a Ana que falou antes? Não, professor, Rochelle. Oi, Rochelle. Que tu identificou lá microgramas por metro cúbico, correto? É o seguinte, eu fiquei nessa parte do grama, miligrama, um tempão para poder entender. Aí eu fui ler o TCC do Emanuel, já que as planilhas são dele, e constatei lá na última aba, onde tem um gráfico, tem um gráfico mensal, anual, certo? E dentro do gráfico anual, as respostas estão em microgramas por metro cúbico, ou seja, eu acho que em algum momento já houve a conversão de gramas para microgramas por metro cúbico para poder fazer a avaliação. Então, eu acho que o resultado está saindo já em microgramas e não em gramas. Porque não faz... Eu tenho que concordar com a Michelle, eu também olhei, a Rochelle, eu também olhei isso aí, e eu fiquei na dúvida, porque no TCC dele tá em microgramas. Inicialmente eu tinha colocado microgramas, mas depois tem uma parte da tua planilha, Sor. Isso, essa parte aí, a concentração em gramas. Daí eu mudei. Daí eu coloquei concentração em gramas. Perfeito. Vamos perceber aqui, ó. Então, vamos checar aqui, pessoal. E isso é importante porque a gente está melhorando o material do Emanuel. Então, por que ele multiplicou aqui no final? Ó, tu vai multiplicar por 1.000 para passar para ppb, por 1.000 de novo para passar para micrograma. Então, tu tem que multiplicar, ó, 1, 2, 3. Ah, não, realmente. Aqui, a unidade já está em micrograma. Olha aí, ó. Constatado mais não vou dizer que é um problema, né? Mas, com certeza, te causa uma interpretação errada na hora de tu gerar o laudo. Então, muito obrigado, gurias, pelo feedback aí. Vou já fazer a correção também na planilha de SOX. Então, o que o professor vai fazer? No intuito de não prejudicar aqueles que não conseguiram fazer, porque né, não atentaram para esses cuidados aqui, o professor vai deixar mais uns dias para vocês finalizarem. Pode ser? Pode sim. Pode sim, daí o senhor vai reabrir de novo, daí quem enviou vai reabrir de novo. Isso, eu vou reabrir. Daí o que acontece? Eu vou dilatar o prazo para todos. Daí o que você tem que fazer? Você tem que deletar o que vocês fizeram e inserir novo. Entenderam? Sim. Claro, quem já fez certo não vai precisar, né? Mas, ó, eu vou ter que arrumar tudo aqui, ó. Deixa eu... E isso, pessoal, quem trabalha com programação... Tem um que trabalha com programação aí, não tem? Turma? Ou eu estou confundindo? Mas quem trabalha com programação é esse nível de problema que o pessoal encara, né? É uma coisa que
São pequenos detalhes que condenam o trabalho, né? Opa. Perfeito. Então, resultado em microgramas. Aqui fizemos os ajustes só para confirmar aqui, né? Aqui não teve nenhum cálculo. Onde teve cálculo? Aqui. Ó, multiplicando por 1000. Não, por 1000 não, por 1 milhão, né? Aqui multiplicando por 1 milhão. Perfeito, pessoal. Perfeito. Agora sim. Professor, ali onde está a concentração de 25 e pouco, ali que está no teu verde ali, ó. Volta um pouquinho. Aqui? Não, ali onde, mais para frente um pouco, onde que aparece os 25. Aqui. Também. Aí também é micro, né? Aí nesses aí também. Também é micro. Tudo esses valores que tiver aí já vai dar peso para micro. Ou é a daí que é em grama e depois passa para micro? Não, tem o micro. Ali também micro. Ali, ó. Já vamos confirmar aqui, ó, só para te ver, ó. Olha aqui, ó. Quando tu clica, a gente tá multiplicando, ó, tá vendo? Tá. Então tem mais uns para trás, na verdade todos ali, ó, mais um para trás ali na FD ali. Essa aqui é a concentração considerando a emissão logo acima do solo, imaginando que essa pluma que estivesse saindo da chaminé recaísse sobre o solo, né? Qual que seria essa concentração? Então, é isso que está expresso aqui nessa... Feito. E o resultado final, então, também vai estar em micrograma. Então, fiz o ajuste aqui do SOX. Deixa eu fazer agora do NOX. Mas olha aqui, ó. Estão vendo aqui em cima, pessoal? Estão percebendo aqui? Ele tinha colocado, ó, só que ele usou o símbolo, tá vendo aqui? Sim. Só que não aparece aqui para nós por uma questão que o Excel não reconheceu para a célula, ele não reconheceu o micro, mas ele colocou, tá aqui, ó, estão vendo? Ó? Só que como o Excel não está reconhecendo, vamos colocar o U. E o U fica como se fosse micrograma. De colocar a célula para texto, né? Ela não deve estar formatada para texto. Exatamente. O Emanuel tomou cuidado. O problema foi, ó, aqui, ó, tá vendo? Está em micro, só que o Excel não reconheceu. Então, acontece, pessoal, isso acontece. Aqui, ó, vamos ver, ó. Tá ali, ó. Estão percebendo? Não é que ele fez errado. É que o Excel não reconheceu. Daí a leitura ficou prejudicada.
Vendo? Ah, menos mal. Show de bola. Contente agora. Manuel, o cara se esforçou bastante, pessoal. Bastante para fazer esse trabalho aqui, porque não foi fácil, viu? Fácil. E é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter quando a gente faz esse tipo de trabalho. Por quê? Porque é aquilo, né? A gente se perde. É tanto zero, a concentração ela é tão pequena e não é difícil do cara se confundir, né? Se confunde ali na hora das conversões, só que na hora de tu emitir um laudo, tu não pode te confundir, né? Como engenheiro, tu tem que dar certeza para os valores, tu precisa, né, dar segurança, seja para o órgão ambiental, seja para o empresário que está te contratando para executar o laudo, precisa dar certeza. E daí tu, como profissional, tu cai em descrédito, né? Se tu, por exemplo, comete um erro desse tipo. Então, é bem importante que a gente esteja atento. E agradeço aí as gurias, hein? Parabéns, parabéns. Gurias que buscaram o aperfeiçoamento, buscaram o entendimento a mais, muito embora a planilha estivesse correta, não estava explícito aqui, ó. Agora, acho que a gente colocando esse U aí vai nos ajudar. E aqui eu vou acrescentar microgramas por metro cúbico. E aí vai nos dar a parte por trilhão. Agora sim, então, ó, essa foi a concentração. Então, ok. Bom, então, com relação a NOx, o permitido, né? O permitido é 80 microgramas por metro cúbico, a legislação, e a gente está tendo 0,06, né, a 500 metros. Certo? Ei, professor, mais uma coisa. O resultado não é em SO? Não seria 21, alguma coisa ali? Não, aqui não é em SO. Desculpa, não entendi por que SO. Sobe ali em cima na apresentação 13. Aqui? Na de baixo. Aí. Ali o teu Não, resultado. é que esse primeiro resultado aqui é do dia 25/5. E esse aqui é do dia 24/10. Isso aqui fui eu. Isso aqui, a minha planilha está diferente da de vocês, tá? O que eu estou querendo mostrar é que como o vento estava diferente em maio, quando a gente fez a leitura de novo, ele deu uma direção para sudoeste e a concentração, como o vento ele estava diferente, a velocidade estava diferente, ele deu essa concentração aqui, de 31, tá? Mas o limite era 80. Essa era a pergunta? Sim, essa era a pergunta, porque tu usou lá uma concentração de 0,06 microgramas, sendo que a direção do vento estava vindo de nordeste para sudoeste. Que é esse aqui, ó, que é o segundo gráfico. Tá vendo aqui? Tá, entendi. Então, eu só tô... Porque aqui eu estou mostrando. Então, isso aqui foi no mês de maio, que como o vento era diferente, a velocidade era diferente, deu esse resultado. E aqui é no mês de outubro, que nós fizemos a leitura do final de semana passado. E, se a gente fosse avaliar aqui como é que estaria a 500 metros, a 1.000 metros e a 2.000 metros, as concentrações seriam essas aqui, ó.
9 até 10. E na saída da chaminé, 26. Tá? Então, em todas as condições, estaria atendendo a CONAMA. Agora sim. Agora vamos para o SOX. Agora vamos para o SOX. O parâmetro de SOX é um pouquinho menor, é 40, né? Então, vamos ver como é que ficou aqui. Então, da mesma forma, vamos lá para o início, dados da fonte, 11. Então, isso aqui tem a ver com a quantidade de enxofre que é queimado, as emissões que são geradas a partir da queima do enxofre, os dados meteorológicos da mesma forma, inserindo a direção do vento onde tem que ser, no caso do dia lá era noroeste. Aqui as informações que ele vai calcular automático, tudo, né, vai te dar aqui os dados em, ó, programa, né? As informações já foram tudo ajustadas e aqui vai ser o resultado. Daí aqui, ó, esse primeiro gráfico foi de maio. Esse aqui é o gráfico de agora de outubro. Qual foi o valor que vocês acharam aí? Para enxofre, a 500 metros. Acharam 0,05? Zero, tá, tu usou os mesmos dados ou tu pegou outros dados? Outros dados do dia 25. Ah, tu pegou de um dia depois. O vento Isso. mais forte, mais fraco? Peraí que eu não lembro, deixa eu ver aqui. Tá. Uhum, não, tranquilo. 1,33 metros por segundo o vento. Um pouquinho mais forte. Tá. E a direção? Noroeste. Noroeste, a mesma. Daí vai para o oeste. A direção do vento foi a mesma, né? Não, a direção nesse dia era nordeste. Acabei de ver aqui. É nordeste. É isso aí, ó, tu vê, ó, só para te ver, ó, Ana, eu botei a velocidade do teu vento, olha aqui, ó, aumentou a concentração, ó. Então, tudo vai depender da pluma, da forma como ocorre a dispersão, tá? E daí tem uma série de fatores, que lembra que o Emanuel comentou, que é toda a linguagem não, que são todo o equacionamento que ele leva em consideração uma série de fatores, tá? Então, quando a gente modifica, por exemplo, a velocidade do vento, e isso vai afetar a concentração, né? Inclusive a dispersão, como se dá por N fatores, porque que nem aqui, ó, se vocês olharem o coeficiente do mês de maio, ó, deu diferente o coeficiente aqui, ó. Por que deu 0,2 o coeficiente? Porque a velocidade foi maior. Então, modificando esse coeficiente, nós vamos ter outra característica no poluente, que é a que ele define, ó, como é que se dá, conforme a velocidade dos ventos, né, conforme a radiação solar, conforme levando em consideração as condições noturnas, né, parâmetros de dispersão com relação a diferentes classes atmosféricas que tu vai, uma tabela puxa a outra, né? A gente usando aqui os dados, né, de estabilidade, segundo Pascal-Gifford, nós temos aqui as diferentes classes, que conforme as classes nós vamos tendo
diferentes valores para dispersão, né? E também parâmetros de dispersão para as condições de campo aberto. Então, tudo isso daqui vão ser informações que irão influenciar no resultado ao qual nós estamos ali apresentando, né, como resultado do nosso laudo analítico. Então, uma vez, quando tu fores construir um laudo e tu tiveres utilizando, por exemplo, uma planilha, né, tu tens que, claro, se é um software já conhecido, tu vai citar o software, tu vai ter que buscar quais são as considerações, quais são as planilhas de base que tu utilizou, qual é o equacionamento aplicável, né, segundo o software que tu aplicou, e aqui também não seria diferente. Então, tu tem que fazer uma menção de toda a teoria aplicável para te justificar a tua resposta, porque isso aqui é um dado, não é um dado. Lembro que na aula passada a gente falou dos modelos, né, onde a gente vai ter um modelo empírico, que é baseado em dados reais, né? Esse aqui é um modelo totalmente numérico. Nós temos um dado de saída e, com base nisso, nós estamos, então, definindo concentrações em diferentes raios da nossa chaminé, da nossa fonte emissora, né? Muito bem. Então, aqui, da mesma forma como nós fizemos aqui a concentração de 0,05 para os dados que eu inseri estariam dentro dos 40 microgramas também. Bom, o que o professor vai fazer? Eu vou ajustar as planilhas e vou colocar lá como corrigido 2, tá? Porque daí vai estar explícito ali a unidade de micrograma, não que não estivesse, mas não estava aparecendo escrito nas células, né? Somente lá nesse campo de equacionamento aqui de cima, mas esse campo aqui não nos interessa, né? Ou não caberia a nós adivinharmos que estava aqui, isso não estava explícito. Agora, então, o professor conseguiu deixar explícito aqui, utilizando no lugar do micrograma o U, né, que daí fica um símbolo bem parecido. No caso, o valor não vai mudar, só vai ficar o micrograma ali na frente. Exatamente. Não vai alterar em nada a resposta que vocês obtiveram. A única coisa que vai ficar explícito que o resultado é em microgramas e não em grama por metro cúbico, como a gente estava num primeiro momento associando, certo? Certo. Eu notei, a gente fez uma comparação, eu e a Ana, sobre os resultados, né? Só para ver, porque a gente fez no mesmo dia, que foi no dia 25. Só que a gente fez em uma hora de diferença, e o dela deu um valor bem baixo, e o meu deu quase 5, a concentração. O dela acho que é 0,92, alguma coisa assim, de SAX, e eu achei 4,5. Tá, mas e a velocidade do vento foi a mesma? Não. Hã? Não foi. Isso, para te ver a influência que o vento na chaminé causa. Isso está tudo associado com a velocidade do vento, que é como vai se dar a dispersão. Porque dependendo da velocidade do vento, tu vai ter diferentes dispersões, né? E essas dispersões vão fazer com que as concentrações mudem. A dispersão é o quê? É o poluente sendo difundido no meio atmosférico. Ok? O meu deu 25, em SOX, porque tem, naqueles do INPE lá, tem 2 modelos, tem o WRF, que é o modelo regional, e o BAN, que é aplicado agora desde 2016, né, no Brasil, daí é mais específico, a velocidade do vento aumentou em mais de 2 metros por segundo, lá ficou em 5,63, daí eu até coloquei isso
eu coloquei isso no laudo lá que eu fiz pelo BAN e não pelo WRF. Isso é uma coisa que eu vou observar na hora dos laudos de vocês, tá, pessoal? Vocês têm que dizer de onde tiraram a informação. Então, não adianta tu apresentar a planilha e não informar. Tu tem que dizer que tu usou a planilha, que se baseia no modelo de pluma, né, gaussiana, apresentando que as informações meteorológicas foram pegas no site tal, inserido, né, um modelo numérico onde as informações de chaminé, informações de meteorológicas, de concentração de poluentes, tu tem que passar as informações, né? Não precisa vocês... o ideal seria que vocês apresentassem a sequência da modelagem que o Emanuel apresentou no TCC dele. Por quê? Porque ali tu vai ter todo o histórico, todo o passo a passo do equacionamento, como que se deu, inclusive como é que se obtém os coeficientes, como é que se avalia as dispersões. Esta é a condição ideal. Quem fez isso ganhou 10, né? Mas, no mínimo, vocês têm que me dar subsídios suficientes para que eu consiga encontrar o resultado de vocês baseado nos dados, certo? Tranquilo? Muito bem. Então, pessoal, seguindo aqui, tá? Hoje, então, conforme combinado, nós vamos entrar... Nós vamos entrar, então, em poluição do solo, tá? Então, da mesma forma, vocês podem achar isso nesse livro, tá? Tem, obviamente, que é bem introdutório, mas ele tem algumas informações bem úteis com relação ao solo, né? Então, qual é a composição do solo? Então, 45% elementos minerais, 25% ar, 25% água e 5% matéria orgânica. Na média, né? Então, dependendo como é que se dá, né, essa formação de um solo, né, e a sua diferenciação de horizonte. Então, dentro de uma escala cronológica. Então, nós aqui temos situação recém-exposto, daí o que vai acontecendo? Isso aqui foi provavelmente depois de um assoreamento, depois que ocorreu por exemplo, uma pedreira, o cara removeu a camada de solo, expôs as rochas, e daí ali vai começar um processo de formação de solo. Então, num primeiro momento, né, num segundo momento, até um terceiro momento. Então, o que vai acontecendo a partir dessas mudanças, né? Passa de um litossolo, um cambissolo e um potzólico, que seria um solo mais maduro. Então, dentro dessas caracterizações, né, vocês vão perceber o tipo de terreno ao qual ocorreu, né, por exemplo, um caminhão com gasolina tombou, e vocês, como engenheiros ambientais, são chamados para fazer um diagnóstico da situação e, obviamente, dar toda a orientação com relação ao não só como remediar o problema ocorrido, mas também de fazer uma leitura, né, de que situação que se encontra aquele poluente, de como vai se dar a dispersão dele no solo. Só que para te entender isso, tu precisa saber qual é o tipo de terreno ao qual tu está situado. Então, um terreno que logo tu já encontra rocha, né, uma pequena camada de solo, e logo em seguida a rocha, é um tipo, vai ter um tipo de permeabilidade
diferente de um solo mais maduro. Então, como é que tu vai identificar o horizonte de um perfil hipotético do solo? Então, até para que a gente possa compreender essas camadas, vão nos ajudar no quê? No entendimento de como se dá a curva granulométrica, né? O que seria essa curva granulométrica? Com relação ao tamanho da partícula. Lembrando, né, que quanto mais fininha for a partícula, quanto menor ela for, em tese, tu vai ter uma menor capacidade de permear, ou seja, uma menor capacidade do líquido que for derramado sobre o solo impregnar e avançar para uma contaminação de um lençol freático, por exemplo, que é o principal problema que a gente vai encontrar no solo, né? Então, qualquer solvente, qualquer produto químico sobre o solo, ele vai, né, de uma certa forma, lixiviar, avançando, né, obviamente, sob a ação da gravidade, ele vai avançando as camadas do solo, só que essa velocidade, essa taxa de deslocamento, ela vai estar diretamente ligada com a granulometria desse solo, onde solos mais porosos vão permitir um avanço mais acentuado do que menos porosos. Daí começa a fazer sentido para vocês, né, a questão do porquê um aterro sanitário, eles botam uma camada de argila, né, ou por que se prepara um solo antes de tu fazer a construção de uma estação de tratamento de efluentes, ou uma instalação industrial que trabalhe com líquidos poluentes, né? Então, a permeabilidade ela vai estar diretamente ligada, então, com o tamanho da partícula que constitui o solo. Então, mais uma informação a nível, né, da classificação granulométrica, né, e aqui a gente tem uma leitura, né, do diagrama triangular simplificado para determinação da classe granulométrica do solo. Então, para que serve essa informação aqui? Para que tu possa determinar o tipo de solo, né? Então, conforme aumenta o percentual de silt, né, baixo percentual de areia e de argila, tá? Então, aqui a gente faz a leitura do silt, aqui a gente faz a leitura da areia e aqui a gente faz a leitura da argila. Então, conforme a composição desses três componentes do solo, areia, silt e argila, nós vamos ter um solo siltoso, um solo arenoso, um solo barrento e um solo argiloso. Então, o solo argiloso é aquele composto aí com mais de 40% de argila no solo e, obviamente, em torno aí de até 60% de silt e na ordem mais ou menos, diferentes ordens, mas que vai aqui ó, de 30% até 90%, desculpa, 90% não, é 80% de areia, né? E daí essas composições dos solos, a gente pode ler ela através desse diagrama, né, que nós temos aqui apresentado. Então, na linguagem técnica corrente, é comum encontrarmos as referências de solo fino ou pesado para indicar solo argiloso, né, solo grosseiro para solo arenoso e solo médio para solo barrento. Nas práticas de campo, esses solos, quando úmidos, podem ser reconhecidos pelo tato. São arenosos quando áspero, pouco pegajosos, são argilosos quando a impressão é de suavidade e pegajosidade, e são siltosos quando se apresentam sedosos, né? Aqui, na nossa região, aqui perto da Ubra,
o solo ele é argiloso, tá? Ele tem bem essa característica, né, de pegajosidade, de ser barrento, né? Essa é a característica do solo aqui, né? Agora tu já vai mais para o litoral. No litoral a gente já tem um solo, né, mais arenoso, né, um aspecto mais áspero, né, e pouco pegajoso. Bom, os tipos de poluentes, né? Então, uma vez a gente entendendo qual vai ser o universo de dispersão, que está totalmente ligado com a característica do solo, da capacidade dele ser permeado, nós precisamos, então, classificar os tipos de poluente, né? Então, nós temos aí defensivos agrícolas, né? Na agricultura, vamos ter os fertilizantes, né? A própria salinização que tu usa, né? No processo de irrigação que se dá. Por quê? Porque muitas vezes, se tu fizer uma irrigação utilizando uma água subterrânea, essa água ela vai ter um teor de sal, né? Embora a gente não perceba isso, né? Por exemplo, no paladar, mas uma água subterrânea, nem sempre tu percebe no paladar, obviamente, mas uma água subterrânea, uma água de poço, ela vai ter ali uma quantidade de sólidos dissolvidos de 200, 300 miligramas, né, por litro, ou gramas por metro cúbico, e isso, num processo de irrigação, com o tempo vai havendo, então, um depósito de sais sobre esse solo, né? E é isso que se refere a essa salinização. O solo urbano, né? Então, é um tipo de solo onde tu vai ter resíduos sólidos, né? Perigosos, como eletrônicos, vai ter a questão do esgoto. O industrial, que daí é diversificado, vai depender muito do tipo, né, de segmento, do tipo de indústria. Nós vamos ter aí tanto os resíduos sólidos, né, que são os resíduos de uma estação de tratamento de efluentes, vai ser os resíduos sólidos, restos de processo, né, que podem ser tanto como matéria-prima, que não vão ter mais utilidade, como pode ser embalagens, papel, papelão, plástico. Produtos químicos, né, perigosos, como inflamáveis, né, como corrosivos, podem ser também eletrônicos, podem ser radioativos, como eu disse, tudo vai depender muito do tipo de segmento industrial. A questão da precipitação pluviométrica sobre o processo, então aquele cuidado que tu tem que ter, por exemplo, toda uma planta petroquímica, quem teve a oportunidade, por exemplo, de visitar a Refap, quem teve a oportunidade de visitar o Polo Petroquímico de Triunfo, todo aquele processo, quando se tem precipitação, aquela água que cai sobre a planta, ela não percola o solo, né? Tu tem todo um sistema de drenagem que pega toda essa água que cai sobre o processo e envia essa água para o tratamento de efluentes, né? Então, eu não sei se vocês já fizeram a visita, mas ver se a gente consegue fazer uma visita aérea no Maps. Às vezes a gente consegue fazer. Aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir aproximar, às vezes não dá. Aqui, ó, dá para ver, ó. Tá vendo? Aqui, ó, por exemplo, uma área onde recebe, né, essas águas. Então, essas águas que banham o processo aqui, ó, elas correm por canalizações e se concentram nessas partes aqui, ó. Aqui a gente tem um acumulador de água, pode ver, ó. Também tem, né, aqui também tem. Então, essas plantas industriais, todas elas, né, têm a drenagem das suas águas,
né, que depois são enviadas para o CITEL, que é onde faz o tratamento de efluentes de todo o polo petroquímico. Aqui, ó, que é feito aqui, o tratamento, o sistema biológico. E uma curiosidade que o tratamento do polo petroquímico, ele não é a água que é tratada, ela não é devolvida para o rio, ela é aspergida, né? Aqui tem várias zonas de aspersão sobre o solo. Não vai dar para enxergar, mas tem uma série de tubulações que são chuveirinhos que ficam lançando a água sobre o solo. Então, obviamente, deixa eu ver se dá para enxergar aqui. Acho que não vai dar para enxergar, não. Mais ou menos nessas linhas aqui que são demarcadas. Estou enxergando aqui. Mas quando tu faz a visita, quem tiver a oportunidade de ir a Triunfo, consegue visualizar. Não é à toa que cresce parece uma vegetação de pântano aqui, por causa da quantidade de água, né, que é aspergida sobre o solo. Então, tem algumas regiões que fazem essa aspersão do solo sobre o solo, e daí o que acontece? Então, esse líquido ele vai percolando o solo, e de igual forma também deve-se ter um controle, uma análise para que não ocorra, então, a poluição. Tá? Mas o que o professor quis trazer para vocês é que a precipitação pluviométrica também vai, sob o processo industrial, também tem que ser controlado, porque causa, né, a poluição. E os efluentes. E o último, né, tipo aí de poluente, no caso até de uma perfuração de solo. Porque o que acontece? No ato de tu fazer a perfuração, quando tu for avançando de uma camada para outra, se tu não faz a impermeabilização adequada, tu puxa contaminantes da parte de cima do solo para a parte de baixo, por uma questão de vasos comunicantes. Então, o processo de perfuração de um poço, por exemplo, um poço de petróleo, um poço d'água, né? Se tu não fores descendo, fazendo a concretagem ou fazendo, né, o encaixe das tubulações, o que ocorre? Camadas superiores com detritos ou com contaminantes trazem essa contaminação para o fundo do solo. Né? Por que uma água subterrânea, em tese, ela vai ter uma maior pureza? Pelo processo de depuração que ela teve, né? Não só da atuação dos micro-organismos numa primeira parte para combater a matéria orgânica, mas também, né, pela filtração que vai acontecendo, né, ao essa água ir avançando até as profundezas. Obviamente que essa água, à medida que ela vai sendo purificada, ela também vai, né, absorvendo, dissolvendo muitos minerais presentes nas rochas, né? Por isso que uma água subterrânea, ela também vai ter uma certa salinidade, vai ser rica em carbonatos, bicarbonatos, né, fluoretos, entre outros compostos que fazem parte, né, mineral da composição dessas rochas. Então, aqui nós temos inúmeros exemplos. A gente vê um exemplo aqui de diferentes camadas. A gente vê uma residência que tem um sistema aí de fossa séptica, depois passa por um filtro, um sumidouro. E como é que se dá esse tipo de contaminação no solo? Né? Ou uma perfuração
né, de um poço, que nem o professor estava exemplificando. Então, um poço raso, ele vai estar mais comprometido, um poço mais profundo, menos. Porém, qual é as diferenças que nós temos? Se no processo de perfuração tu não for impermeabilizando a descida da broca, isso quer dizer que um poluente de uma fase mais superior pode estar descendo, né? Então, mas qual é o principal risco? Então, lembrando do ciclo das águas, isso aqui vocês estudam lá no início do curso, né? Lembrando da composição da água da chuva também, que faz a adsorção de muitos componentes que estão dispersos no ar. Então, de alguma forma, dependendo da região onde se encontra, né, onde ocorre essa precipitação, nós vamos ter diferentes teores, porque mesmo a chuva, ela também faz, né, ela purifica o ar, e ao purificar o ar, ela acaba, né, incorporando a composição desses minerais presentes. Aqui, conforme a distância do mar, a gente percebe, por exemplo, a Canoas está a 120 quilômetros do litoral, e aqui, ó, de 50 a 400, dá um pulo bem grande, mas tu vê, a 50 quilômetros do litoral, tu tem um teor de sódio expressivo, né? Aqui está em miligramas por litro, né? Tu tem um teor expressivo de sódio na água da chuva, certo? Isso quer dizer o quê? Que tu vai ter corrosão, né, oriunda de cloretos que vão estar dissolvidos nessa água da chuva. Agora, se tu mora na beira da praia ou no próprio litoral, né, olha a concentração de cloretos que tu chega a ter na água da chuva. Então, ao chover no litoral, tu está precipitando, né, essa salinidade, essa maresia que fica, né, suspensa no ar, por N motivos, e por isso que tu tem um índice de corrosividade muito mais próxima, né, do litoral. Por que eu trago isso? Porque a chuva também, dependendo da região, ela vai estar contribuindo, né, para a definição das características do solo, né? Então, por isso que o litoral, a beira de praia, ela tem uma característica mais árida, né? Por quê? Porque não é qualquer vegetal, não é qualquer vegetação que consegue se adaptar com essa característica de chuva, né? Uma chuva mais salina. Então, essa salinidade, a gente pode medir ela por meio da condutividade, tá, dessa água. A quantidade total, então, de substâncias dissolvidas na água do mar se denomina salinidade, cuja unidade são gramas por quilogramos. A salinidade média do mar é 35 gramas de sais por quilo de água do mar. A salinidade dos oceanos varia, né, normalmente entre 37, de 33 a 37, né? São encontradas, porém, as águas encontradas na região costeira pode ser um pouco mais baixa, né? No caso, segundo o CONAMA, águas salinas são as que têm salinidade igual ou superior a 30%. Então, só para a gente entender, né, na água do mar, né, então, em torno de 96% é água e menos de 4% são sais, sendo que desses 4%, a metade é cloretos, né? Quase 1/3 é sódio, o restante são outros sais. São outras informações. Para entender também a questão das águas subterrâneas, né? Que eu acho que é o principal motivo pelo qual nós temos que ter cuidado com o depósito de qualquer resíduo ou de qualquer acidente que ocorra sobre o solo. Então, esse reservatório de água que nós temos subterrâneo, ele vai ter, fazendo um corte, né,
transversal aqui, a gente percebe que nós vamos ter a rocha impregnada, por exemplo, de água, né? E essa água, obviamente, ela vai vir da superfície, né? E ela se acumula, né, em diferentes porções, né, que é seguindo mais ou menos, né, a equivalência de vasos comunicantes, onde, por exemplo, um poço que muitas vezes cavei 20 metros e achei água. Eu aqui cavei 60 e não achei água. Então, tem muito a ver com esse tipo de característica. Às vezes, tu vai ter uma rocha impermeável, que essa rocha ela vai permitir com que se forme um lençol, e esse lençol, então, ele acaba sendo acessível, né? Então, diferença de nível, de altura, um rio lá em cima, então tu vai ter diferentes características e níveis de água dentro desses poços, né? A questão dos aquíferos, né? Então a gente pode ter mais de um nível de aquífero, tá? Tudo muito ligado à água que vai vir da superfície para as profundezas, tá? Então, é isso que eu quis mostrar naquele desenho. Então, quando tu perfura um solo, né, tu vai passando por diferentes camadas, né? E se essa água estiver contaminada, e tu, na hora da perfuração do solo, não toma o cuidado, essa contaminação pode passar para um reservatório de água mais nobre, digamos assim. Aqui, o exemplo, né, ao qual a gente se referia. Então, aqui, por que esse poço aqui ele está contaminado? Então, dependendo do tipo de solo que tu tem, essa contaminação ela pode vir, né? Tu não consegue dispersar essa fossa, esse sumidor não consegue dispersar, porque tu tem uma rocha que impede a dispersão no solo e a autodepuração desses micro-organismos e acaba contaminando essa água, que também pode se dar de outras formas, né? Então, isso, por exemplo, pode acontecer com o próprio rio poluído, né? Então, a gente pega aqui o Rio dos Sinos. Então, o Rio dos Sinos mesmo, todos os projetos de melhorias que se busca, tratamento de esgoto, que é muito precário ainda, mas todos esses lançamentos pluviais vão para os rios. E como a maior parte da nossa região metropolitana e interior não tem esgoto tratado, isso, quando acaba evoluindo, acaba indo, né, para os rios, que, obviamente, os sólidos vão se depositando no fundo dos rios, vão assoreando os rios, mas também começam a contaminar o solo, que automaticamente acaba contaminando o lençol freático. Então, aqui na região metropolitana, para te ter um poço saudável, tu tem que ir mais fundo, né, até por conta desse tipo de contaminação. E se na hora de perfurar o poço, com a outorga, com todas as autorizações adequadas, se tu não tiver o cuidado na perfuração, tu pode estar acarreando contaminação para dentro do lençol que está a 40, 50, 60 metros, né? Então, o que caracteriza, né, esses tipos... Por que eu estou trazendo a questão das águas, pessoal? Porque vai ser o principal afetado por uma poluição sobre o solo, né? Então, entender os tipos de águas que a gente tem no subsolo vão nos ajudar a diagnosticar o tipo de problema que a gente pode ter, né, quando a gente for fazer uma análise de modelagem. Então, por exemplo, quais são os dados técnicos interessantes? Os dados do solo, condutividade hidráulica, né, que é a velocidade com que esse solo, né, vai estar permitindo com que um fluido, né, percole ele, a densidade do solo, né, e a sua porosidade. E quais são os dados, né, para que a gente possa, então, ter
digamos, possa embasar o objetivo da nossa modelagem. Qual é a profundidade em que está o aquífero, né? Que é o principal cuidado que a gente tem que ter. Como é que é a questão do relevo, né, do solo? E qual é o tipo de solo, que é a geologia. Então, frente a isso, o que é o desafio da aula de hoje, que vai valer 1 ponto, tá? Vamos fazer assim, ó, vamos dar um intervalinho até 5 para as 11, tá? E daí a gente retorna e eu passo o desafio para vocês. Pode ser? Ok, pode ser. Então tá, pessoal. Valeu. Intervalinho.